Fala pessoal, iniciando mais um fechamento de mercado. Hoje, dia 30 de agosto, uma sexta-feira, fechamento não só da semana, mas também do mês. Beleza? Lembrando que se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se aqui embaixo. E caso goste do conteúdo, considere deixar o like, o joia aqui embaixo também no vídeo, que é a maneira que vocês conseguem ajudar o meu trabalho desse lado e o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas. Beleza? Então já vamos direto pro gráfico sem enrolação. Hoje voltei o meu fundo e meu modelo padrão aí do Profit, tá, pessoal? Que a gente tem, tá? Ibovespa hoje, volatilidade baixa, com a maioria dos papéis trabalhando com viés negativo, fazendo movimentações de baixa, tá? Só que hoje a gente vê bastante volume vendedor no Ibovespa. Então, o que a gente comentou ontem, né? Possibilidade, se não se segurar na média móvel de 9, pode vir até a média móvel de 20. Só que se a gente olha aqui o semanal, sinalizando região de topo, tá? 9 muito afastada. Então, cara, assim, um ponto que seria interessante de ver o Ibovespa seria nessa região de 132.600, 131.500, que, né, imaginando que na semana que vem a média móvel de 9 vai dar uma subida, vai dar basicamente na região aqui de 50% de FIBO, considerando a última pernada inteira de alto, que torna-se uma região bem interessante para compra, tá? Então, provavelmente seja uma semana aqui um pouco mais negativa, mais aquele lenga-lenga, beleza? Vamos dar uma olhada no mensal, rapidinho. Mensal fechando com a baita de uma barra a compradora próximo das médias móveis, o que é bem interessante. Então isso pode, né, pelo menos mostra que a gente pode ter continuação de fato dessa movimentação um pouco mais forte ainda para cima, tá? Fechamento do mensal aí bem interessante para o nosso Ibovespa, ok? Inclusive, pessoal, eu vou até aproveitar aqui o momento. Queria saber de vocês. Eu estava pensando em a gente pegar uma vez por mês para comentar, fazer. Aí eu queria fazer no modelo ao vivo uma live, sempre no fechamento do mês, para a gente olhar o fechamento mensal. Beleza? Que eu sempre comento aqui com vocês aquela questão de fechamento do mês, olhar os ativos, que você consegue sempre pegar boas operações no gráfico diário, olhando ali o gráfico mensal quando tem essa virada de mês. Tá? Então deixa aqui nos comentários se vocês gostariam, se vocês participariam para a gente fazer uma live, pelo menos uma vez por mês, comentando sobre o fechamento do gráfico mensal, mas para a gente bater um papo mesmo, por isso o modelo ao vivo, para analisar os ativos a pedido de vocês, olhar alguns ativos aqui, e a gente fazer meio que um aulão aí de fechamento mensal. O que vocês acham? Beleza? Dito isso, vamos pro dólar, que hoje quase bateu no alvo nosso lá dos 5.735, tá? Próximo alvo é lá em cima no 5.887, ok? Bastante volume comprador. Vamos dar uma olhada no semanal também rapidinho do dólar. Semanal tá interessantíssimo do dólar. Lembra que a gente comentou que acionaria a compra no rompimento da máxima e stop tá lá embaixo. O alvo seria voltar para a média móvel de 200, tá? E também no início, basicamente, dessa barra aqui com pressão vendedora, tá? Mas o semanal do dólar tá bem interessante. Vamos dar uma olhada rápida no mensal. Mensal já não tá tão bonito, não. Mensal já não tá tão legal, não. Tá? Mas o diário tá ok. Diário semanal, né? Vamos voltar para a gente dar uma olhada lá fora. S&P hoje 1% de alta e o detalhe para o volume comprador acima da média novamente. Fazia tempo que a gente não via a movimentação de alta com volume comprador, apesar de não ter armado o pivô de alta ainda que só confirma acima dos 5.675, a gente já começa a ver aqui volume comprador, né, uma possibilidade aí, quem sabe na semana que vem fazer uma movimentação para cima. Vamos dar uma olhada no semanal também aqui, vai, rapidinho. Cara, semanal não tá tão legal, não. Vamos dar uma olhada no mensal. Mensal. Mensal tá ok, né? Bastante volume comprador. A cara de ir para tentar romper esse topo de fato, tá? Dow Jones, 0,5% de alta. Finalmente,
Bastante volume comprador, confirmando aqui o pivô de alta e renovando máxima histórica também, tá? Então, o Dow Jones gerando aí um viés positivo novamente, tá? Se a gente for projetar esse movimento para cima, olha, dá para pegar, eita. Dá para a gente pegar tanto com a ferramenta de Fibo, né? Até aqui seria um próximo alvo, considerando o movimento completo, só lá em cima, nos 43.194, tá? O índice da Nasdaq, uma alta hoje também de 1,15. Então, isso aqui com cara de ser uma possível bandeirinha de alta, né? Vamos ver se caracteriza. Que ainda não foi confirmado, né? O mercado lá fora fecha um pouco mais tarde do que a gente faz o vídeo aqui. Pode ser que na segunda-feira ele tenha confirmado essa bandeirinha, então, né? Principalmente olhando o S&P e o Dow Jones virando para cima, geralmente esses índices eles tendem a andar junto, ok? Principalmente se fecha, se a gente tem um fechamento acima dessa máxima, dessa barra vendedora, anulando de fato os vendedores e chamando a movimentação para poder ir buscar topo principal de novo nos 18.675. O petróleo fraco no dia de hoje, já uma queda de 1,81, testando zona de suporte novamente. Próxima zona de suporte é os 74 dólares, né? Mas ainda está brigando aqui no suporte dos 77. Mas está bem fraco, né? Minério de ferro também ainda bem fraco. Pode formar aqui um OCOI, né? Ó, ombro, cabeça, ombro invertido. Mas por enquanto ainda nada demais. DXY segue o processo aqui de correção. Se aproximando da média móvel de 20. Se não segurar na média móvel de 20, possibilidade de jogar na média móvel de 50, junto com esses topos aqui anteriores. Um soluço, velho. O Nikkei armando um pivôzinho de alta, ó. Os mercados, rapaz, surpreende, né? Os dados vêm em ruim, vem mascarado, a economia mostra, na teoria, mostra uma coisa, né, no papel, mas na prática a gente sabe que a situação não tá tão legal. E as bolsas virando para cima, enfim. Principalmente se tiver o corte de juros nos Estados Unidos, agora em setembro, é bem provável que a gente veja aí movimentação de alta, tá? Porque o corte de juros significa é, re, re, é, vários valuations, né, das empresas mostrando que pode ter crescimento ainda. Mas assim, tem que sempre tomar cuidado quando tem os cortes de juros, tá, pessoal? Ele é bom no primeiro momento, na questão de levar dinheiro para os mercados de renda variável novamente. Mas atenção, tá? Porque depois isso acaba inflando um pouco e depois geralmente vem correções fortes, tá? Então, bastante cuidado. Mas, como saiu não, né? Como a expectativa dos investidores lá no Investing marca quase 100% de expectativa, né, que vai ter corte na taxa de juros, é bem provável que a gente possa ver mais movimentação de alta. E o que a gente vem vendo aí, acompanhando aqui, é que os índices, mesmo com a economia em clima tenso, a gente vê virando para cima novamente, mesmo depois dessas quedas fortes que tiveram, tá? Então, tem que seguir o gráfico, por enquanto, apontando para cima novamente. Provavelmente um viés um pouco mais positivo aí num tempo para frente, ok? Hang Seng também fez aqui o processo de correção. Testou aqui as médias, possibilidade de jogar para cima novamente, né? Esse pivô agora que é armado no rompimento desse novo topo. O alvo lá em cima nos 18.323. Então a gente vê nas bolsas aí virando para cima novamente. Só o IMOEX, que é a bolsa da Rússia, segue tendência de baixa, segue perdendo fundo. Hoje rompeu mais um suporte. Próxima zona que deve buscar é os 2.500 pontos. Dando uma olhada no ouro, lateral em topo, né? Tá aqui lateral em topo. O gás lateral, prata perdendo força, né? Tá nessa região de acumulação, né? Nesse mequetrefe, eu chamo de movimento mequetrefe.
Vamos dar uma olhada nas criptos. Bitcoin segue parado também, é a mesma. Suporte no 52, resistência no 70. A gente olha o ABV, ainda está bem fraco, tá? Bem fraco aí a movimentação do Bitcoin, tá? O Ethereum também ainda segue bem fraco, bem quieto. Zona de suporte é lá embaixo nos 2.100 e resistência nos 2.800. Mas interessante mesmo, só acima dos 3.800, né? Mas tudo isso aqui como região de acumulação para quem acredita de médio para longo prazo, tá? Dito isso, e voltando para nossa querida bolsa, os dois ativos que mais subiram, EG e E3 no dia de hoje, para a gente ver como é que a volatilidade foi baixa. Os dois ativos que mais subiram, um foi EGE, foi o primeiro do índice Bovespa com uma alta de 2,31. Então, meio que vergonhoso, né? EGE3, então, uma alta de 2,31. Deixou uma barra interessante, com volume comprador aqui bem interessante, EGE3, tá? Pode ser um ativo interessante para a semana que vem. Não é o vídeo do final de semana onde eu trago análise dos ativos que são interessantes para a semana, mas já fica aí um ativo que segue interessante para a semana que vem. Tá estocástico lá na região de venda. Então, cara, tá bem interessante EGE3, tá? Tem aqui, se a gente fazer a leitura do OBV, a gente percebe que aqui, olha, que ele marcou esse fundo. Lá no OBV, olha, ele testou a média móvel de 50. Aqui nessas regiões inteiras aqui de fundo, ó, ele estava em cima da média móvel de 50, estava na média, né? Na média, acima não, mas estava na média. E agora novamente, olha lá onde ele está e deixou uma barra de força compradora, possibilidade de fundo ascendente. Então, bem interessante EG3, tá? E lembrando que junto com as médias, né? Olha, uma barra de força nas médias aí, para quem conhece também tecnicamente, 9,1 de compra, tá? CPFE3, uma alta de 3,74, bastante volume comprador. O setor elétrico foi um setor que eu percebi que no dia de hoje foi um setor que trabalhou bem, tá, pessoal? Os ativos fizeram alguns movimentos interessantes. CPFE3 segue ainda lateral. O semanal fechou legal. Vamos dar só uma olhada no mensal. O mensal tá interessante, ó, próximo da 9, tá vendo? Próximo da 9. Foi nesse ativo que a gente fez a leitura do OBV, né? Foi, olha lá. O OBV já está em tendência de alta, já está subindo e no preço ainda não foi. Então, assim, é um ativo para ficar de olho. Os dois que mais caíram, Emiglu, papel bem fraco. Se a gente olha aqui e joga no semanal, pode ser só uma zona de pullback que o papel veio testar. Em cima desse antigo fundo principal do semanal, não conseguiu se sustentar, papel bem fraco, virando para baixo novamente. Possibilidade de venda. Suporte agora que deve buscar é os 10,50, tá? Vamos olhar aqui o diário. O diário já foi, né? O diário já não tem mais nada para fazer. Agora, iniciando o ativo a pedido de vocês. Lembrando que se você aí quiser ver análise de algum ativo em específico, só deixar aqui nos comentários que eu trago análise para o dia seguinte. Beleza? Pets 3, não vejo nada, deixa corrigir. Volume não agradável no dia de hoje, mas ainda segue com viés mais de alta. Tá? Deixa eu corrigir. Quem sabe vir testar esse antigo ponto de resistência que foi essa LTB junto com média móvel de 20. Deixar algum candle aqui rejeitando venda. Por enquanto, deixa eu corrigir, tá? Se esticou bastante, olha. CPLE6, sim, tá em processo de pullback, tá? Exatamente, muito boa leitura aí para quem, eu não vou lembrar agora quem fez, tá? Mas eu sei que é uma pessoa que acompanha bastante aqui, enfim, boa leitura. Tá corrigindo, chegou a acionar o rompimento de topo histórico, de primeira não conseguiu andar, deu uma frustrada, pode ser que faça uma correção. Tá? Tem fundo aqui nos 9,94. No semanal ainda segue bonito, acima da média móvel de 9, tá? Qualquer barra de ignição compradora aqui, uma barra forte com volume bom, sugere a possibilidade de uma nova entrada. O NIP 6, cara, papel não gosto, tá? Papel tendência de baixa no curto e no médio prazo. Se a gente joga aqui no semanal,
O ativo está testando uma zona de suporte bem importante, que é essa região dos 45, tá? Dos 45. Se perde essa região dos 45, tem um alvo um pouco abaixo dos 42 com 42, que é o pivô completo dessa estrutura aqui de cima, que ele quebrou a tendência de alta de médio e longo prazo. E aí tem suportes depois. E se romper os R$ 44, fica feio. Porque, lembra? Vazio gráfico, olha. Vazio gráfico. Ó. Se perder esse suporte dos 44, tem um vazio gráfico até a região dos R$ 34, tá? Até os R$ 34. Então, bastante atenção. Principal ponto para a Unip 6, região dos 47,28, tá? Não tem demonstração de divergência de alta, demonstrando fraqueza na venda. Então, papel bem fraco. Se fosse para fazer alguma coisa, esperaria romper para pegar algum pullback, mas a favor da venda, tá? Mas por enquanto também não vejo venda aqui não, porque tá em cima da cara de um suporte bem forte. Whisky 3, eu tô falando que a galera tá atenta, cara. Olha aí o ativo que trouxeram. Lindo papel, tá? Volume comprador monstruoso no dia de hoje. Rompeu a congestão e voltou a testar, né? O ponto de resistência não conseguiu travar aqui em cima como suporte, mas ainda fechou aqui acima. Se a gente olha o estocástico, bem bonito. O OBV também apontando para cima, olha, o OBV já rompeu a congestão. Vamos dar uma olhada no semanal. Ó, o semanal, se romper a máxima dessa semana, tem compra com stop na mínima para tentar carregar até a média móvel de 200 junto com o topo anterior, 15,5% contra um stopzinho de 5,45. Então é interessante, vamos ver as médias no diário. Aqui já está mais embananado, né? Tem a 200 bem aqui na cara, ó. Tem a 200 bem aqui na cara, tá? Então, pelo diário, seria só lá acima dos 6,40. Mas é um papel que tá bem bonito. Vamos dar uma olhada no mensal? É. Aí, olhando o mensal assim, já brocha. Mas, pode ser a formação de um fundo ascendente aqui, né? Nessa região. Pode ser que fique interessante, sim, tá? Pode ser a frustração de um rompimento de fundo aqui. Quem sabe a tentativa de vir pelo menos testar esse topo aqui, ó. Então, já dá uma relação aí interessante. Vale 3. Cara, se romper e fechar acima dos 60,15, aciona um pivô de alta. Aí eu acho interessante. Vamos olhar aqui o semanal. Semanal não vejo nada. Mensal. Mensal pode ser formação de fundo. Ó. Então no diário, se armar um pivô acima dos 60,20, fechar acima, ó, o volume comprador aqui acima da média, pode ser que fique aí interessante, tá? Cara, acho que esse volume branco aqui é ruim para enxergar, né? Vou deixar ele na cor prata, eu acho que fica melhor. O volume comprador aí acima da média. Deixa eu só ajustar isso aqui. E RBR ainda não vejo nada, tá? Vamos ver onde tá as médias. Tá chegando na 9, o problema é o semanal que ainda tá esticado. Ainda não vejo nada, tá? Quando o diário tá bonito, o semanal esticado, difícil. Complicada a entrada, tá? Pode até continuar subindo pelo diário, mas eu fico sempre com o pé atrás para conseguir entrar. Beleza? Então, não vou estender muito hoje porque amanhã já sai o vídeo do panorama semanal. Então, espero poder ter ajudado vocês mais uma semana. Valeu a companhia. Lembre-se sempre do gerenciamento de risco. E um abração, bom final de semana e até mais, pessoal.